Olá pessoal, o vídeo de hoje é para alertar você que está diante da decisão de operar a catarata e deseja ter mais informações para ter um pós-operatório tranquilo. Meu nome é doutora Roberta Valadão Negre, especialista em catarata e glaucoma. Se esse assunto te interessa, considere se inscrever nesse canal. Saber quais são os cuidados necessários para a cirurgia de catarata é diferencial nos seus resultados. Bom, no primeiro dia da cirurgia, você já vai direto para casa e vai estar com um tampão acrílico. Bom, esse tampão aqui. Na verdade, eu te ensino você a retirar ele sem receio algum. E em seguida, você vai começar uma higiene da região da pálpebra. E também não precisa ter medo, só uma instrução legal. Na verdade, você vai precisar de um soro fisiológico estéreo, fechado, em flaconete de preferência, porque você vai precisar descartá-lo depois de abri-lo. E também gase estéreo. Você vai umedecer essa gase, fechar os olhos e nessa região da pálpebra ela vai passar levemente essa gase para a umedecida, ela está retirando os resíduos. Bom, isso é bem importante, porque a higiene do local evita contaminação do local da cirurgia. Bom, a segunda dica está em relação a agitar realmente os seus colírios do pós-operatório que vão estar na receita. Agitar porque a substância ela precisa ficar mais homogênea para ter uma penetração melhor. E outra situação é você evitar o contato da ponta do frasco do colírio com seus olhos. Isso vai gerar uma contaminação fácil. Então, na verdade, mantenha uma distância. Bom, a terceira dica que eu vou dar é em relação a dormir. Como que vocês vão fazer? Bom, nos 2 primeiros dias eu sempre recomendo aos meus pacientes, é um excesso de zelo, mas eu acho legal manter o tampão de acrílico quando você for deitar e dormir. Porque às vezes você está mexendo, né, um momento de relaxar, você encosta naquela região, sobre o lado que operou. Então, uma outra coisa é não dormir para o lado que foi operado a cirurgia. Pode usar aqueles travesseiros de viagem, isso ajuda a melhorar a sua posição, mas não dormir do lado que operou. Isso é importante, tem um grande motivo. Na verdade, você não quer comprimir as estruturas que foram feitas ali a cirurgia, e principalmente que agora você tem uma lente dentro do olho. Então, fique atento a isso. Bom, outra situação, vamos lá, para a quarta dica, são os pacientes que são muito alérgicos e já tem aquela mania de coçar o olho e ficam até com um pouco de dúvida e medo e receio na hora de operar a catarata. Para esses pacientes, eu sempre coloco um colírio sem conservantes. Isso vai ajudar bastante a sua lágrima, que tem alguns fatores alérgicos, a serem um pouquinho mais diluídos. Isso alivia seus sintomas. Agora, para aqueles pacientes que precisam de um suporte maior, até um anti-inflamatório não esteroidal vai ajudar bastante, tá bom? Mas tudo isso vai ficar detalhado na sua receita. Aqueles pacientes que não conseguem, a situação está apertada, umedece uma água com um flaconete que está gelado e pode colocar próximo dessa região aqui dos olhos, sem apertar nem nada, mas o efeito gelado já disfarça um pouquinho essa vontade de coçar. Isso ajuda bastante meus pacientes. Bom, já estou lembrando para vocês que essa região do olho, para ser coçada, você além de transmitir, fazer infecções, bactérias, é uma estrutura que está muito delicada. Comprimir essa região do olho vai levar a ocasionar complicações para a cirurgia e isso não é legal. Pessoal, a quinta dica é muito comum no consultório. Bom, a sensação de corpo estranho, tem um cabelinho no olho. O que aconteceu, doutora? É algo errado na minha cirurgia? Não, pessoal, já vou explicar para vocês de uma forma bem clara e bem tranquila e rápida para vocês entenderem. Na verdade, a região que foi feita a cirurgia, ela tem um tempo de cicatrização. Isso vai levar por volta de 7 dias. Lembrar que aqueles colírios que estão na receita ajudam a aliviar esses sintomas e aceleram sua cicatrização. Então, mais um motivo para você não esquecê-los, tá bom? Mas fique tranquilo, essa sensação de corpo estranho, ela vai passar. Lembrando que tudo isso é passageiro, mas é o efeito da cicatrização do tecido do local da cirurgia, tá bom? Bom, a outra dica é referente aos pacientes que me perguntam se tem que usar óculos de sol no pós-operatório. Pessoal, não é obrigatório, mas eu realmente recomendo, viu? Na verdade, o paciente que usa as lentes de proteção UVA e UVB, eles vão evitar que o olho fique lacrimejando, ardendo, que leve a mão naquela região.
Pacientes que são um pouco mais sensíveis, que já sabem disso, às vezes eles sentem sensibilidade para luz até para ver televisão. Tudo bem, mas a maioria deles realmente usam óculos quando vão sair para a região externa, então fica tudo bem. Lembrando que isso não muda o seu resultado, mas tá legal uma dica para vocês manterem o uso mesmo. Bom, mais uma dica é em relação pacientes operados de catarata. Podem ir logo para a praia? Pessoal, proibidos, não recomendo mesmo. E vou te dar pelo menos 4 pontos de vista. Por que que não pode? Na verdade, na praia você vai estar exposto à areia, piorar a sensação de corpo estranho, gerar contaminação. A segunda coisa, o vento, que também piora isso, né? Na verdade, o vento vai desidratar um pouco mais essa lágrima, piorar todos esses sintomas da superfície do olho, tá? Entrar numa água do mar contaminada, isso vai gerar facilidades para infecções oculares, tá? E além disso, o sol, a exposição do sol vai lacrimejar esse olho e você vai sempre querer enxugar e entrar em contato nessa região. Não é legal, é importante você evitar. Pacientes de glaucoma, como que fazem com a cirurgia de catarata? Não tem problema algum, eu vou orientar vocês. A receita do paciente com glaucoma e a receita do pós-operatório, elas podem muito bem andar em paralelos, mas na verdade vocês não podem misturar os colírios. Como eu faço isso, na verdade, quando um colírio do glaucoma bater com o mesmo horário com o do colírio do pós-operatório, faça um intervalo de 10 minutos, senão você vai diluir aquela gota do colírio em seguida, não vai ficar legal. Você precipitar e acelerar muito a presença dos dois. Faça 10 minutos de intervalo que vai ser suficiente para você não esquecer. Pacientes de glaucoma não devem mesmo interromper o tratamento. É importante a pressão controlada nesse pós-operatório. Bom, em relação aos retornos, tenho que ir mesmo aos retornos de pós-operatório? Pessoal, é fundamental. Você já sabe, acompanhar já é uma forma de tratar. Está de perto, né? Em relação a esse pós-operatório, é fundamental a gente estar em atenção. Então, por isso que a gente tem um cronograma de dias para voltar no consultório. Eu sei que o paciente, na primeira semana, já satisfeito, já não quer ficar indo muitas vezes no pós-operatório. Segura essa satisfação, porque as coisas têm que ficar a longo prazo. Mas, na verdade, você voltar nesses 10 primeiros dias, a gente cuida de sinais inespecíficos para o paciente, mas que são o início de alguma infecção, podem ajudar muito a ser muito bem tratadas, ou seja, vistas no consultório, para serem tratadas rapidamente e não terem repercussão alguma na sua visão. Bom, a gente sabe que as infecções são raras. Mas, gente, não é tão impossível assim. Pelo menos de uma cirurgia a cada 1000 acontece uma infecção. Então, a gente não pode dar essa bobeira e tem que ficar alerta. Voltar no pós-operatório é fundamental. Em relação a pegar peso, posso fazer as minhas atividades, sejam atividades aeróbicas, atividades de academia ou atividades de casa? Bom, vamos ter cautela aí. Na verdade, a gente vai ter esses 10 primeiros dias, 15 primeiros dias naquela fase que eu já expliquei, da cicatrização. Então, faz todo sentido. É por esse motivo que eu estou pedindo um certo repouso. Então, segura as pontas, vida de hotel, deixa o pessoal da casa ajudar e nada de ficar cozinhando, vapor, porque todos aqueles processos que eu já expliquei anteriormente. Então, nada de pegar peso. Criança também eu nem recomendo, viu? Ficar pegando criança no colo, às vezes pode bater, ter trauma. Então é legal você evitar pegar peso nesses 15 primeiros dias mesmo de cirurgia. Pessoal, quem nada, pacientes que têm atividade aquática, então de luta ou algum paciente que joga tênis, já vi alguns casos que quiseram acelerar a volta e não foi legal. Na verdade, tenta evitar. Vamos fazer um pós-operatório tranquilo, é uma coisa rápida e vocês vão sair muito bem com o resultado de vocês. Então essas atividades, deixa para quando finalizar um mês de cirurgia. Parece um excesso de zelo, mas eu me preocupo bastante. Então eu sempre oriento meus pacientes nisso, tá bom? Pessoal, obrigada por terem acompanhado até aqui. Se ainda ficou alguma dúvida, deixem seus comentários ou podem acessar o site que tem o telefone disponível. Bom, até o próximo vídeo.